palavra do Senhor. O cansativo mas o descanso não é mais nessa terra. Aleluia. O descanso é no céu, porque aqui a gente não fadiga de andar, a gente não fadiga de arrumar a casa, a gente também não tem que se fadigar para a obra do Senhor. Enquanto tem fôlego, nós temos que buscar e louvar ao nome dele. Eu vim com 2 palavras, porque confesso que eu não tive tempo de estudar, porque eu aprendi assim, não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Espírito Santo nos guia. Eu já estudei, já escrevi e cheguei na igreja e do nada Deus falou, não é isso, muda tudo. É isso que tu vai falar. E eu sou temente ao Senhor porque eu vim com 2 palavras. E falei pra ela, eu não sei, eu tô confusa. Falei, o culto vai acontecer. E quando o culto, a primeira oportunidade foi a da irmã. Falou de promessa, falou de insistir, de aprovação, sacrifício. E o Senhor confirmou que era a palavra que eu tinha separado, amém? Rapidamente, vamos abrir ali em Gênesis 7. Em Gênesis 6, 13. Gênesis 6, 13. Vou iniciar para não tomar muito tempo. Em Gênesis 6, 13, que diz assim: então disse Deus... Não, desculpa, não é essa. Essa aí foi a primeira que ele me deu. É Gênesis 22. Gênesis 22 primeiro. Achei. Gênesis 22 primeiro, que diz assim: e aconteceu depois disso, dessas coisas, tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E disse, tome agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem a ama, e vai-te à terra de Moaí, e oferece ali em holocausto, sobre das montanhas, que eu te direi. Então levou Abraão pela manhã, de madrugada, e abandonou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, o seu filho, vendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai vós aqui com o jumento e o seu moço. Direi aqui com o jumento e os seus moços, direi até ali. E havendo, adorando, e tomemos a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs lá sobre Isaque, seu filho. E ele tomou a fogo, e o deu na mão. Não, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse, pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E disse-lhe, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus, aleluia. Essa palavra é muito forte, porque a gente conhece a história de Abraão. Abraão, Deus deu uma promessa para Sara, que Sara ia gerar. Só que Sara ela não podia gerar por causa da idade. Ela já estava com uma idade avançada. Mas mesmo assim, Deus prometeu a ele que ia dar um filho. Só que no começo da caminhada, Abraão, ele subia e descia, fazendo sacrifício para poder ter Isaque. O que me chama a atenção, mesmo o Senhor dizendo a Abraão, eu tenho uma promessa na vida de Sara, Sara vai gerar, mas a gente tem horas que a gente sou muito própria, irmão, porque o Senhor ele fala que vai dar, aos nossos olhos está tudo ao contrário.
Mas o Senhor, pela misericórdia, Ele nos dá porque Ele nos conhece. Sabe da nossa necessidade. E Abraão, ele subia e descia fazendo aquele holocausto para poder ter o seu filho. Teve um tempo, Deus abençoou. Mesmo Sara fazendo a vontade da carne. Porque Sara, ela colocou a mão. E muitas das vezes, Deus, Ele dá a promessa e fica nos olhando. A gente coloca a mão onde não pode colocar. A gente faz do nosso jeito, mas o Senhor não precisa do teu jeito e do meu. Ele quer fazer do jeito dele, porque a honra não tem que ser minha, tua honra tem que ser dele. E Sara, lá atrás, antes da promessa, Sara pega a sua ama, a sua escrava, e fala para Abraão se deitar lá para ter um filho. Ela fez o quê? Colocou a mão. Gerou algo que não era para gerar. Mas pulando esse assunto, pela misericórdia, ele não desistiu. Ele continuou subindo, descendo o templo, fazendo o holocausto para apresentar ao Senhor o pedido da oração dele. Ele queria um filho e Deus deu o filho para ele. Só que ele não esperava que aonde o coração dele estava. Às vezes a gente pede algo na nossa vida e a gente ganha, a gente estaciona. A gente sobe monte, faz campanha, faz jejum, entra na guerra e quando a gente pega aquilo com as nossas mãos, a gente se descansa. Só que ali, Deus só ficou olhando Abraão. Abraão parou de fazer o holocausto, parou de subir monte, parou de apresentar aquilo que ele tinha prometido para Deus. Aleluia, e o Senhor ficou olhando Abraão. Teve um certo dia que ele chamou Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes Deus não quer nem tocar, mas Ele quer te empurrar para o processo. Às vezes o que tu está passando só te empurrou mais um pouquinho, porque você estava andando muito lento. E o que Deus tem na nossa vida é pressa, é passageiro, é coisa grande. E às vezes, como foi falado aqui, em vez de nos derrubar, empurra para aonde Deus não quer. E aquela notícia que chamou Abraão, ele foi e falou. Ele não teve medo, porque ele sabia que era a voz do Senhor chamando ele. E ele disse: eis-me aqui. Ele fez a ordenança do Senhor. Ele obedeceu o Senhor. Porque da mesma necessidade que nós pede, a gente também temos que fazer. O que nós temos que apresentar para o reino, sabe por causa de quê? Eu aprendi muito com a minha pastora Cava Poço. E a gente saiu de uma igreja muito pequena, começamos muito pequeno, estamos num novo ministério dela mesmo, mas ali ela ensinou que mesmo a gente cavando poço, a gente tem que limpar a água, a gente tem que zelar pelaquele poço, a gente tem que cuidar, a gente não tem que estacionar, porque quando estaciona piora tudo. Tem situações que a gente passa que é despertamento, mas o Senhor conhece o teu coração como conheceu o coração de Abraão. Abraão, ele não ficou com medo, mas ele sabia que tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Tudo que vem de Deus, ele tem um começo e um fim alegre. Aleluia, Deus. Ele sabia que podia até doer nele, mas ele tinha confiança nele, porque Abraão conhecia a palavra. Abraão, ele foi obediente à voz do Senhor. Imagina tu ganhar a promessa e Deus mandar tu sacrificar. Tu acha que Deus queria que Abraão sacrificasse Isaac? É claro que não. Deus só queria saber aonde estava o coração do homem. Se o coração do homem estava naquilo que ele prometeu, ou se o coração dele estava na salvação. Porque as coisas da terra é passageiro. E a gente, como hipócrita, a gente se apega. Deus! A gente se apega tanto que às vezes se a gente não tiver, eu sou assim. Eu tenho tantos afazeres que eu estou tão ocupada com a obra. Se eu não estiver ocupada com a obra, eu vou falar sinceramente, eu não estava de pé. Porque eu passo lutas, irmão, que é só Jesus na causa. Se não for
fica suja, ela fica fedida, ela fica fede, mas a água do Senhor, quando ela se movimenta, ela purifica a minha e a tua vida. E quando a gente está fazendo as coisas para o Senhor, a gente tem que ter um ouvido sensível para a ordenância daquilo que o Senhor tem na nossa vida. Quando Deus ordena, chama Abraão, Deus ouve. Abraão ouve a voz do Senhor. E Deus fala: unge os teus ouvidos e os teus olhos, porque os nossos olhos têm que estar enxergando só a direção. Porque se tu olhar para a direita e olhar para a esquerda, tu cai. Imagine tu andando num trilho, tu olhar para o lado, você não pode. Você não pode olhar para o ambiente, você tem que olhar para o foco que é Jesus. A tua salvação é individual. O irmão da direita não vai te levar, o da esquerda principalmente. Se tu não buscar pela tua casa, não vai. É verdade, glória a Deus, aleluia. E Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. E ele disse: eis-me aqui. Ele foi lá, subiu. Deus teve que fazer o quê? Tocar. Deus teve que tocar em Abraão para Abraão subir. Às vezes Deus não queria tocar em Isaac, mas queria que Abraão subisse lá em cima, porque é lá em cima que tu vence a guerra. É jejum, oração, monte. Jejum, oração, monte. Mas eu não tô vendo nada, mas não é para tu ver, é para tu subir, jejuar, lutar, porque algo Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada daquilo que nós não podemos. Ele só manda: sobe para a torre de vigia. Sobe lá em cima que eu quero falar contigo. Vai para a torre de vigia. Vai fazer jejum, porque ele já sabe que o adversário está nos rodeando. E como que a gente ganha essa guerra? É no joelho, é na oração, é na perseverança. Porque o adversário não se cansa de tirar aqueles crentes de dentro de casa. Ele não se cansa de tirar o teu filho do tráfico, da prostituição. Ele não se cansa de prender eles lá fora. Verdade, Deus. Ele não se cansa, irmão. É 24 horas fazendo cada dia pior. E amarrando eles, encantando eles, levando para fora. Mas eu creio que aqui ainda tem joelho dobrado de mãe. Aqui tem joelho dobrado de esposa. Aqui tem tia, família, que clama por lá fora. Sabe, foi parada aqui de luz. Aonde a luz, as trevas têm que bater em retirada. Então a gente tem que perseverar. Às vezes acontece algo na nossa vida porque a gente tem que subir. Sobe, Abraão. Tu vai lá naquele lugar que eu vou te mostrar. Abraão não reclamou. Abraão não debateu com o Senhor. Ele nem sabia, mas ele foi lá pegando. Ele não reclamou: ué, Senhor, tu me deu e agora tomou? Não. Ele pegou o seu filho. Mas qual foi a surpresa dele continuar subindo no mesmo caminho? Não desviou para a esquerda nem para a direita. Na subida ele ainda deitou o filho. Mas quando ele pegava aquele punhal para sacrificar, Deus gritou de novo: Abraão, Abraão, não é necessário sacrificar o teu filho, porque eu não quero o teu filho, eu quero o teu amor por mim. Deus não quer o que aquilo que você faz. Deus quer o teu coração. Aonde está o teu coração nessa noite? Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Empurra o seu ambiente para o Senhor. Deus santo de poder e glória. Abraão, eu imagino quando ele está lá querendo sacrificar. Imagine ele amarrar o seu próprio filho com a mão. Ele deitar aquele menino naquela pedra, pegar aquela espada pequena, aquele punhal. Imagine a dor. Na nossa vida é assim. Quando a gente aceita Jesus, a gente vai passar por estreito. Mas quando a gente tem ordenança do céu, a gente se sente mais seguro. Aleluia. Mesmo pode estar lá fora, mas Deus fala: vai ser profetisa, vai ser levita, vai ser pastor. Deus ainda não te deu a última palavra. Glória a Deus. É só você ir.
Porque a palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quando, mas a palavra dele diz: vem você primeiro, porque do resto eu cuido, do resto eu trato, eu trago, eu faço como eu quero. Mas cada dia que você venha a se renunciar e entender que a tua história está na mão dele. Deus, aleluia. Abraão, ele continuou. Ele não deixou de olhar, ele não deixou de fazer, mas ele acreditou naquele momento que a renúncia, tem que ter renúncia, irmão. Às vezes a gente vai chorar, a gente vai sorrir, a gente vai ser aprovado, às vezes a gente vai ser humilhado, mas aonde tem humilhação, tem a exaltação do Senhor. Aleluia, Aonde tem, Aleluia. gente, é incrível. Deus. Eu vivo, eu prego o que eu vivo. E é difícil falar, porque no momento, minha casa toda está afastada. Nem te conto como lá está, mas eu te conto que eu estou aqui. Aleluia! Eu estou aqui, o meu esposo está sendo liberto. Como? Aos olhos espirituais. É, Deus. Eu não vejo, mas eu posso ver com meus olhos espirituais ele pregando a palavra. A minha filha voltando a louvar. Glória! Eu vejo. Eu debato? Não. Jesus falou: sobe as campinas, entra no silêncio, sai no silêncio. Essa semana ela deu uma aprontada comigo, que eu peguei a vassoura, quebrei. Quando eu ia dar, ele é no silêncio. A lágrima desceu, porque tem hora que eu quero fazer com a minha carne, mas assim eu não ganho ela para Jesus. É no silêncio. Fui lá no joelho: Senhor, eu não aceito ela no mundo. Oh, meu Deus, ela é uma missionária, ela é uma levita, está afastada, mas eu quero posição. Mas eu vou ganhar como? Como você está ganhando a tua guerra dentro de casa? Deus Santo. Comecei a fazer uma campanha de 21 dias no monte. Tu tem a noção como virou tudo de cabeça para baixo. Mas eu creio que o Senhor, quando Ele quer fazer alguma coisa na minha e na tua vida, às vezes tem que bater o tapete para sair a poeira, começar a entrar coisas novas. É, Deus. Aleluia. Abraão, ele não ficou com medo. Abraão, se fosse de sacrificar, eu acho que ele sacrificaria. A gente não sabe. Mas se ele tentou, é porque ele já sabia. Deus conhecia ele, Deus conhece a tua posição, conhece até aonde você vai. Abraão, ele viu o milagre dele. Ele não deixou de crer que algo ia mudar o cenário. E Abraão, ele, quando Deus gritou o nome dele para ele não fazer, e no final, o engraçado é que Deus enviou um cordeiro. Ele enviou a providência para aquele momento acontecer. Mas ali tinha que acontecer. Tem coisa na tua vida que tu não entende agora, tu não vai entender o porquê aconteceu ou deixou de acontecer. Mas creia que a experiência é um tratamento que a gente não entende. É, Deus. É uma história. Assim como Abraão teve uma história. Hoje nós temos que ter uma história. Hoje a gente tem que passar na alegria, na tristeza, na saúde. A gente tem que passar, irmão, porque a gente não somos melhor do que ninguém. Não somos super-homem. A carga é pesada. Mas como Deus fala, pegue a tua cruz e anda. Ele não mandou você andar sozinho. Ele mandou você pegar a tua cruz e andar. Andar pelos que estão afastados, aqueles que estão cegos na mão de adversário. Se você não orasse, como a irmã foi falada aqui, se ela não levantasse para orar pela vida do neto, o que seria? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Deus, hoje é tudo da família. Tu veio aqui para guerrear pela tua família. Eu não sei se tu precisa de uma libertação. Eu não sei se você precisa de uma cura. Mas o Deus, Ele está aqui. Ele está presente.
saia. Não é pra mim que tu tem que pedir. É pra ele. Se humilha pra ele. Desce a casa do oleiro. Desce e se humilha pra poder tu ter vitória. Rasga o coração pra ele. Ora pra ele pra você ver se ele não faz. Faz. Porque eu sou uma sobrevivente. Glória a Deus. E toda vez que eu tento corrigir de um jeito que eu não posso, Deus manda me olhar no espelho. Porque lá em casa é 5 meninas. E as meninas hoje em dia são uma benção. E toda vez que eu vou corrigir, eu falo, eu fui fruto de oração. Eu também na fase de 15 anos, nem te conto, já era mãe. Eu fui mãe com os 14. Meus filhos, teve uma época que eu não queria nem tomar conta, porque queria saber de baile, queria ficar na beira da barraca bebendo, era carrinho do lado, e às vezes dava até doce para as crianças olhar a beber para me beber. Porque eu tenho que julgar aqueles que estão lá fora, eu tenho que fazer a diferença, tenho que pegar, evangelizar, ter paciência, porque enquanto eu estava num baile funk, descendo até o chão, tinha uma mulher de joelho dobrado, dizendo ela vai ser diaconisa, vai ser missionária da casa do Senhor. E hoje eu estou onde? Aleluia. Forjando valente. Deus, ele não pega lá no meio dos doidos pra botar aqui pra dizer que tem jeito sim. Se o teu filho tá perdido, se o teu marido tá perdido nas drogas, na bebida, eu sou aqui, ó, prova viva. Um pouco, aonde eu falo, eu prego o que eu vivo. Não tô aqui pela minha graça. Tô aqui porque da mesma forma que o Senhor tem uma história, Ele traz, ou vem no amor, ou vem na dor. Primeiro eu fui no amor, não quis posição, eu fui na dor. Porque aonde tem promessa, tem que acontecer. Fui na dor? Fui. Deus teve que tocar em alguém dentro da minha casa. Para hoje em dia eu estar aqui. Mas hoje eu entendo os processos que eu passo para poder entender que tudo é um testemunho. Deus, aleluia! Então nessa noite não desista da tua aleluia, família. Deus. A tua família é a tua vinha. Não vende, nem troca, nem negocia a herança que papai te deu. Garra em oração, porque até a morte, se tem vida, há esperança. Se está vivo, tem esperança. Tem mudança de cativeiro. O mundo pode dizer que está morto, mas o Senhor não te deu a última palavra. Glória a Deus. Não pare de lutar pela tua família. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Palavra abençoada, né, irmão? Palavra forte.